Bem-vindos ao primeiro episódio da FortoCast. Aqui nós vamos falar sobre investimentos, planejamento financeiro, proteção de renda, proteção de famílias. E hoje a gente está inaugurando esse bate-papo com duas convidadas aqui super especiais. E nós deixamos para iniciar esse nosso programa em março, porque é o mês da mulher. E o tema que nós vamos abordar aqui hoje é muito importante. Nós vamos falar da mulher no mercado financeiro e principalmente nas proteções que ela pode contratar para ela e para a família dela. Então, eu vou apresentar a vocês quem está aqui com a gente hoje nesse bate-papo. A primeira aqui, ela é minha sócia na Forto e sócia de vida também. É minha esposa, Emanuele. E também estou com a Dayana, uma excelente profissional dessa área, muita experiência. Hoje ela representa a Asus, uma seguradora que vem inovando no mercado com produtos, com tecnologia, com soluções que tem realmente encontrado diversas soluções para as famílias, para as pessoas. Então, meninas, se apresentem aí para a gente... Obrigada, Daniel, pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês. De verdade, a Asus está vindo aí mesmo com bastante coisa para inovar no mercado. Acho que esse bate-papo vai ser bem legal aí para a gente estar falando um pouquinho mais a respeito. E obrigado pelo convite, né? A gente está aí inaugurando esse primeiro FortoCast, né? Trazendo essa inovação aí, conteúdo, falando sobre o posicionamento da mulher, né? E como que a gente também pode estar por dentro de todas as coberturas, né? Que podem trazer uma proteção financeira não só para nós, né? Mas para toda a nossa família. Legal, você sabe que as mulheres, né, eu estava dando uma estudada, os dados estatísticos dizem que as mulheres vivem mais que os homens, cerca de 7 a 10 anos. Isso não é por acaso, né? As mulheres, eu penso que são por dois motivos. Primeiro, as mulheres são mais prudentes do que os homens, né? Você vê acidente de carro, por exemplo, geralmente é um homem que está andando em alta velocidade, questões de violência também. E o principal, a mulher, ela tem essa... Eu acho que é até a intuição da prevenção, da proteção. Então, geralmente, a mulher se cuida mais, a mulher vai mais ao médico. O homem, geralmente, quando o homem vai no médico é porque o negócio já não está bonito. Então, a gente vê que a mulher tem essa preocupação. Só que isso não se reflete no mercado financeiro. Quando a gente vai pegar o mercado financeiro, ainda são os homens que são o maior número dos investidores. E aí, quando a gente aprofunda um pouquinho mais ainda dentro do planejamento financeiro, e a gente vai falar das proteções, também, geralmente, são os homens que contratam esse tipo de proteção para eles, para a família. E isso é até difícil de entender, né? Já que a mulher tem tanto esse instinto maternal, de proteção e de cuidado, por que ela ainda não despertou para a necessidade de também se proteger a família dela, proteger ela com algumas situações? Vocês concordam? Como é que vocês veem aí Concordo e entendo também que quando você vai conversar com uma pessoa a respeito de proteção, as mulheres elas te dão muito mais abertura para falar para falar a respeito. Sim. Só que a tomada de decisão, ela sempre vai depender de alguém. A mulher é sempre dependente, que seja um marido, um pai, um irmão, para tomar a decisão de fechar aquilo ali. Ela quer ouvir, ela sente aquela preocupação. Ela entende. Ela entende a necessidade, e eu acho que vem um pouco desse instinto maternal, da mulher, da precaução. Mas a tomada de decisão, você vê que ela ainda tem uma insegurança. E aí eu acho que isso também é um pouco do cenário masculino, porque de repente acha que, né, vai estar tomando uma decisão errada e tudo mais, mas elas são muito mais abertas a ouvir do que os homens. Interessante, né? Interessante. Ouve, mas não tem o discernimento de fechar aquele negócio, ele não tem a segurança de fechar aquilo ali por conta própria. Sempre depende da opinião de um terceiro. Eu observo muito isso, principalmente num público feminino aí entre 35 e 40 anos. A galera um pouco mais velha, as mulheres um pouco mais velhas, elas já têm, assim, uma tomada de decisão um pouco melhor. Mas essa pouco mais jovem sempre tem esse receio. É, isso mesmo. E por que a gente decidiu falar sobre esse tema no primeiro episódio? Porque eu entendo que o planejamento financeiro, ele é uma jornada de vida, né? Ele é feito para a jornada da vida da pessoa, não é uma coisa de curto prazo. E quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente aborda vários temas, entre eles investimentos, sonhos e projetos, e aí para realizar esses sonhos e projetos, a gente vai ter que acionar algum crédito ou não. Mas antes disso tudo, eu acho que a gestão dos riscos
ela tem que vir em primeiro lugar. Eu gosto muito de comparar, fazer aquele comparativo da construção de uma casa, né? A gente, quando vai construir uma casa, a gente começa pela fundação. Então, uma fundação bem feita é que sustenta toda a estrutura da casa. As paredes, né, o telhado, e aí pode bater vento, pode bater chuva, que essa casa não cai. No planejamento financeiro, se a pessoa não der a devida atenção para a gestão de risco, é a mesma coisa que ela construir a casa dela, que no caso seria o patrimônio, sem ter essa fundação. Então, se acontece alguma coisa no meio do caminho e ao longo dessa jornada de vida, que eu falei que é uma coisa de longo prazo, um acidente, uma doença, o que ela conquistou até ali, ela pode perder de uma forma muito rápida ou até a família dela pode ficar numa situação muito complicada. E o nosso trabalho aqui no mercado, né, a gente trazer essas informações, porque a gente percebe que ainda não é muito difundido. As pessoas não refletem sobre isso. Não é uma coisa natural. Ninguém acorda querendo, se preocupando e falar, nossa, como é que está a minha proteção, se aconteceu alguma coisa comigo. Mas a gente tem que trazer as pessoas para essa reflexão, porque a gente que é da área, a gente sabe que como que isso faz diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma família. E então a gente quis começar do planejamento financeiro falando sobre a base de um planejamento financeiro, para você ter um bom planejamento financeiro, né, um planejamento bem executado e, principalmente, que você tenha certeza que você e sua família vão alcançar os seus objetivos, independente do que aconteça, é a gestão de riscos. E aí a gente aproveita o mês da mulher, por quê? Porque a gente sabe que existe algumas coberturas que hoje as pessoas, muitas nem sabem, né? As pessoas associam muito seguro de vida com morte, e, na realidade, a maioria das coberturas hoje são para ser utilizadas em vida. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, você até pela sua percepção de mercado, qual é a cobertura hoje que é mais acionada, qual que é a mais importante? A gente, até por ser o mês da mulher, aí, como é que você vê o mercado nesse sentido? Hoje, coincidentemente, dia 11 de março, fazem 5 anos que teve a pandemia, né? Isso. Então, as pessoas estão um pouco mais... Não sei se você observou isso, acredito eu que você tenha observado, que a pandemia, ela trouxe um pouco mais de sensibilidade para as pessoas quando se pensa em risco, quando se pensa em proteção. Sim. E aí, hoje, fazem 5 anos, né? Parece que foi outro dia, a gente viveu um mundo desesperado ali fora, que a gente não imaginou, né? Que não passaria muito por medo, isso. muito receio, né? Não só da vida profissional, mas da própria saúde, né? Exatamente. E ali parece que despertou um pouco mais de curiosidade nas pessoas para entenderem um pouco esse cenário. E falando das proteções, fato, a gente que trabalha nisso há muito tempo, quando a gente fala de seguro de vida com alguém que não entenda, a primeira coisa que a pessoa fala, não estou pensando em morrer agora. Mas mal sabem que a gente tem um portfólio enorme de produtos para usar em vida, para trazer tranquilidade em vida. E hoje, uma das coberturas mais acionadas, né, onde a gente paga mais sinistralidade, é o seguro de doenças graves. 80% dele é direcionado principalmente para o câncer, e câncer no estágio leve. Que as pessoas acham, para eu receber uma apólice de um seguro, eu tenho que estar no estágio terminal. Não, gente. Depende muito de como foi contratado, do que vai ser feito, porque tem hoje solução para vários afastamentos, não só doenças graves, né? Como a renda por incapacidade temporária. As pessoas não se preocupam com esse afastamento a curto prazo, acaba, talvez, deixando de lado a questão da solidez aí da estrutura, e acaba vendo aí todo o patrimônio sendo derretido por uma coisa que poderia ter sido precavido antes. Então, sem dúvida alguma, hoje, principalmente voltado para as mulheres, o doenças graves é o que a gente mais tem a questão da abertura de sinistralidade, porque não abrange só o câncer. E a segunda doença hoje que mais ataca as mulheres são as doenças cardiovasculares. Sim. Então, a gente tem toda uma estrutura para poder atender esse público, né, feminino, não só o feminino, mas o masculino também, para trazer essa solidez para as finanças. Assim, né, a gente, quando está falando da mulher, né, de como que a mulher da nossa atividade, né, das nossas funções profissionais, né, e pessoais. E aí o pessoal, a gente abre o leque aí, né, da mãe, né, da casa, dos afazeres do lar, e são muitas as funções as quais a gente assume, né? E quando a gente fala dessa proteção de renda financeira, a gente está falando de muitas mulheres também que elas são, né, tem a grande renda em muitas famílias hoje, né? Muitas mulheres são aquelas geradoras da sua renda ali, da sua família, né? Então, quando a gente aborda esse assunto, quando a gente coloca esse assunto em pauta, a gente desmistifica muitas coisas e muitas dúvidas e muitos medos, né, de uma possível rejeição ao falar de
uma proteção de renda familiar, né? Então, assim, quando a gente pensa talvez numa falta de uma mãe, por exemplo, né? Então, assim, a gente está pensando numa pessoa que está com algum tipo de enfermidade, descobriu no estágio inicial. Então, olha que maravilha, né? Olha que boa notícia que a gente tem. Que você, ao contratar um seguro de vida, você não está num estágio terminal e vai acionar. Muito pelo contrário. Dentro da ASUS, por exemplo, a gente tem aí a proteção que você, no estágio inicial, ao ter esse diagnóstico, você já consegue lançar mão dessa cobertura e já começar o tratamento com qualidade, né? Com qualidade, assim, já sabendo que o seu psicológico está ali todo abalado pela notícia, pela desestrutura emocional que vai causar, não só para você, mas se você é casada, se você tem filhos, né? Se você tem pais que dependem de você também. Então, assim, é uma notícia avassaladora no primeiro momento, né? Mas se você já tem esse discernimento, se você já ouviu falar e quer descobrir mais, nós sugerimos, né, que as mulheres aqui que estiverem nos assistindo, que busquem mais essa informação, procurem entender mais como funciona, né? O seguro de proteção de renda familiar, ele é estruturado com base na sua vida, né? No seu casamento, ali na sua estrutura financeira, para que as coberturas sejam alocadas de acordo com a necessidade de cada família, né? E a gente ter esse suporte aí é fundamental, né? Quando a gente tem... Você entrou num detalhe bem importante. Eu tenho uma amiga que trabalha na Fundação do Câncer, em Muriaé, é referência no Brasil, é bem grande o hospital e tudo. E a gente conversava um dia desses sobre esses casos mesmo de doenças graves, de câncer. Ela convive com muita gente, muita criança, de vez em quando ela posta algumas coisas no Instagram, fica acompanhando. E ela relatou isso para mim, Dai. Você não tem ideia de como as mulheres são abandonadas pelos parceiros quando tem um diagnóstico de câncer, tem um diagnóstico de alguma doença. E não só quando elas têm, quando os filhos também têm. E aí você pensa, você já tem toda a preocupação. Vamos falando da mulher mesmo, né? Você já tem toda a preocupação com a doença, que é um caso grave. Você já tem uma baixa autoestima. Muitos casos, quando é câncer de mama, você tem que retirar a mama. Então, já mexe também no psicológico da pessoa. Muitos casos levam até uma certa depressão. Sim. E ainda tem que lidar com o abandono do parceiro. E aí, imagina quando você tem um outro problema, além disso, que é pensar nas finanças. A questão financeira, exatamente. Entende? E aí a gente vai também para os investimentos, né? A gente entra nisso também. Quando a mulher, né, depende 100% do marido e ainda depende da opinião dele para fechar o seguro. Estava até ouvindo um relato de uma parceira nossa do Rio, que chama Dayana também, que tempo atrás foi atender uma amiga dela, na verdade, insistiu, faz pelo menos o de doenças graves, porque tem a possibilidade de fazer a cobertura separada. Não precisa fazer cobertura de morte. Você não tem essa preocupação? Não tem necessidade. Apesar de entender que quando a gente pega ali, né, todo o perfil, vai precisar de outras coberturas, mas se não quer aquela, tudo bem. Mas aquela que vai ser voltada para você, para o seu autocuidado, não abra mão. Não dependa da opinião de um terceiro. Sim. Não terceirize, não responsabilize um terceiro por você não ter tido essa contratação. E aí diz a Day que passou coisa assim de 2 anos, mais ou menos, ela teve um câncer. E ficou de 100% dependente do marido. Graças a Deus, nesse caso, não teve o abandono. Mas a gente sabe que ele acontece. Sim. E aí, estatisticamente, a cada 10 mulheres entre 30 a 45, 50 anos, 7 vão ter câncer. Dessas 7, pelo menos 3 vão ser abandonadas pelos parceiros. A gente não vê o caso da Preta Gil? Sim. Preta Gil, no auge do câncer dela, foi abandonada pelo parceiro e logo em seguida ainda descobriu uma traição, né? E aí esse é um caso aí que todo mundo viu, que todo mundo comentou e tal. Só que isso acontece com muito mais frequência. Sim. Então, assim, não terceirize essa responsabilidade. Eu também penso assim, o que está na minha mão, eu resolvo. Entende? Depender, ficar na expectativa dos outros é sempre complicado, né? Você fica sempre numa situação muito vulnerável. Exato. E aí, só reforçando também essa questão dessa cobertura de doenças graves, que é muito importante, realmente, e hoje a gente sabe que ela é uma das que é mais demandadas em todas as seguradoras. Às vezes não, muitas vezes a questão financeira também pode ser a chave para uma cura mais rápida. Exato. Você ter o acesso ao melhor hospital, ao melhor médico, à melhor medicação. A gente sabe que, infelizmente, nessa parte de saúde, a questão financeira também faz diferença. Então, se você tem essa cobertura, além de você
né, se você ter essa tranquilidade que para uma situação dessa, você não vai ter essa preocupação financeira, você vai poder focar no seu tratamento, na sua cura. Além disso, você vai ter o acesso, se você quiser, a melhores caminhos. Né? Eu falo assim, a cobertura em si ela não vai trazer a cura, mas ela vai facilitar e vai diminuir a dor. Exato. Talvez não diminua a dor emocional de uma perda, né, quando um parceiro abandona e tudo mais, mas você pensa, quando tudo acontece, e aí eu gosto muito de ressaltar as características do produto e a importância de você fazer essa contratação com quem é especialista. Eu comecei vendendo seguro, na operação vendendo, agora hoje em dia eu não vendo mais, né? Porque eu fico gerenciando os corretores parceiros, mas quando eu comecei foi num balcão de seguros dentro da Caixa Econômica Federal, que aí era todo portfólio, né? Seguro de carro, tudo. Ali eu não tinha noção do que era a necessidade. E não é que as pessoas são ruins que trabalham ali. A demanda é muito alta, você não tem atendimento de montar um perfil. E aí você vai falar... consultoria mesmo. Hoje você tem mais experiência na ponta atendendo do que eu hoje estou atuando. Mas eu atuei muito tempo na ponta, com previdência pública, enfim. Você tem que montar toda uma estratégia, um perfil ali para você apresentar. Então, você tem que entender se aquela pessoa hoje... Eu tenho um perfil, Manu tem outro perfil. Sim. E você tem que entender o que o mercado te oferece. Eu hoje estou aqui vestindo a camisa da Asus, eu represento a Asus, acho uma seguradora incrível, mas talvez a Asus não vai servir para todos os perfis que você atende. Exato. Então, assim, a gente tem algumas características que outras seguradoras vão atender aquele perfil melhor. Então, entender que, além de tudo, a importância de ser contratado com um profissional especialista. Sim. Porque você vai entender aquele perfil e vai trazer para ela a melhor solução. E aí, quando a gente chama de doenças graves, porque o mercado colocou esse nome, né, doenças graves, mas o câncer, a gente sabe que ele tem alguns estágios, que é o leve, o moderado e o mais grave. E a gente sabe que a maioria das seguradoras só cobrem quando o câncer já está mais agravado e paga 100% do capital. E aí, o que a gente entendeu? A gente entende que é uma cobertura que não faz sentido você não servir para usar no tratamento da doença. A pessoa não tem uma obrigatoriedade de usar no tratamento. Sim. Mas o intuito é que aquilo facilite. Sim. Então, a gente tem algumas características que são bem importantes de ser ressaltadas, que você pode contratar a cobertura independente, você não precisa contratar outras coberturas. É uma cobertura extremamente barata, porque todo mundo acha que é absurdamente caro. Agora, hoje, a gente até lançou um DG com mais diagnósticos e tudo mais. Fiz alguns cálculos lá para uma pessoa de 40 anos, 100 mil fica R$50. 100 mil para um tratamento inicial, isso ali já dá um conforto. Sim, ou até mesmo aquele momento que a pessoa pode ficar em casa descansando enquanto está se tratando e vai cobrir as despesas dela enquanto né, ela está... Exatamente. A pessoa ela pode se desligar e falar assim, poxa, eu posso me permitir a tirar esse momento para cuidar da minha saúde. E outra característica bem importante, a gente paga o câncer nesses 3 estágios. O câncer leve a gente paga 30%, câncer moderado 50%, o câncer já está em estágio mais agravado, a gente paga o capital cheio. E uma coisa extremamente importante, algumas seguradoras exigem um período de sobrevivência. Você tem que sobreviver 30 dias após o evento para dar entrada no sinistro. E a gente não tem. Então, hoje, você teve um diagnóstico de câncer, está dentro das condições gerais, tudo certinho, deu entrada, a gente já vai dar início ao processo. E a gente tem uma análise de risco muito rápida. Então, a gente está pagando, em média, aí, o sinistro com 10 dias. Então, pensa, 10 dias você ainda está no olho do furacão ali, você sabe que você tem ali um dinheiro com que contar, você já tira a sua cabeça de um outro nível de problema. Sim, já pode focar em você. Então, tudo isso tem que ser entendido pelo especialista. Sim. Porque quem está no dia a dia, primeiro, conhece os produtos, tem a sensibilidade de sentar com o cliente, entender qual é o momento de vida dele, qual é a estrutura da família, se ele tem dependentes, sejam dependentes direto, sejam dependentes, às vezes tem pessoas, tem pais que já são dependentes, tem alguém com uma situação especial de saúde. Então, todas essas perguntas, eu costumo falar que é muito customizado, né? Essa gestão de risco de cada pessoa, ela é muito personalizada. Então, o ideal realmente é sentar com algum especialista, para ele entender primeiro qual é o seu momento atual e buscar no mercado o que vai te atender. Qual é o número do seu sapato? O que eu costumo falar, seguro de vida, gestão de risco, não é questão de, igual o seguro de carro, vou ver onde que é o melhor. Não, eu tenho que saber qual que serve para você, o que você precisa.
né? E aí a gente destacou muito aqui a parte de cobertura de doenças graves e falou aqui de câncer, mas o câncer é uma das doenças graves. Para quem não conhece, essa cobertura tem uma lista de consideradas doenças graves, que o câncer é uma delas, infarto, esclerose. Hoje mesmo, eu até cheguei AVC, comentando, né? A gente lançou um DG novo na ASUS com 30 diagnósticos, tá? Dentre eles AVC, transplante, mais de 7 transplantes, perda da voz, tem muitas características, tem muitos diagnósticos, assim. Então, a gente está falando muito do câncer, porque a gente está abordando o mês da mulher, acho que a gente merece essa atenção, esse carinho. Mas, assim, tirando isso, tem vários outros diagnósticos que também são cobertos, e fora as outras coberturas também. Sim. Uma renda por incapacidade temporária é extremamente importante. Sim. Se eu sou um médico, um dentista... Isso, principalmente profissional liberal. Profissional liberal, que é assim, a máquina de fazer dinheiro É a própria ele que pessoa, sai de casa todos os dias, não tem o que pensar, o que cogitar, você precisa sair com uma proteção. Acho que é muito... Eu gosto muito de abordar esse assunto trazendo o exemplo do seguro de carro, porque eu não conheço, deve existir, mas eu não conheço quem compre um carro zero e que não faça o seguro antes do carro sair da concessionária. Exato. O carro nem chegou só a nota fiscal. Mas ele já está mandando lá para fazer o seguro. Já está mandando para fazer o seguro. Mas ele esquece que quem vai tirar aquele carro da concessionária vai ser ele. Ele está preocupado que se der uma esbarradinha ali, o carro está resguardado. Mas se der uma esbarradinha nele, o que vai acontecer? E também assim, e se eu bater com o carro, mas quem está dentro do carro dirigindo é você. Exato. Essa batida pode causar alguma coisa em você também. Então, é uma questão cultural. Por isso que é tão importante a gente ter esse momento de bate-papo, porque eu acho que é muito a gente trazer à tona e trazer para a mesa esse assunto, porque eu tenho certeza, se as mulheres... elas entenderem da importância, assim como elas cuidam da saúde, elas também vão ser inovadoras na busca da proteção. Exato. Elas vão chegar em casa, vamos sentar aqui, o marido, vem cá. Decididas. Vamos conversar não sobre... esperando um retorno, Vamos conversar sobre como que nossa família hoje está coberta em relação a certos tipos de situações. E que situações são essas? Que eu botei, né? Planejamento financeiro, quando a gente faz, a gente pega a linha da vida da pessoa. A gente vai sentar e vai ver quais são os seus sonhos, projetos. É comprar carro, é um imóvel, é viajar, são os filhos... Tudo ok, a gente vai desenhar tudo. Ok, mas a gente pega essa mesma linha da vida e traz aqui para baixo, fala, ok, durante essa vida, algumas situações podem acontecer. Por exemplo, uma doença que vai te impossibilitar de trabalhar durante um tempo ou até de forma definitiva. Isso é um risco, tá? É um risco. E é um risco que envolve dinheiro. A gente trabalha com a gestão do risco. Exato. É o que a gente pode fazer. E é um risco risco que vai impactar no seu planejamento financeiro. Porque a gente pode fazer um desenho lindo aqui de planejamento financeiro. Se a gente não tiver bem estruturado uma gestão de risco, ele pode vir por água abaixo. Então, assim, ficar doente e isso atrapalhar o trabalho, atrapalhar a renda, é um risco. Se envolver em um acidente, também, ao longo da vida, é um risco. E essas coisas não estão nas nossas mãos. É um risco que todo mundo está exposto. Então, também é um risco. E um acidente também que vai te impossibilitar de trabalhar durante um tempo ou até causar alguma invalidez. Como que a gente faz? Como é que sua família reagiria a isso? O que você conquistou até agora? Será que você vai ter que consumir tudo de uma forma rápida? Então, não tem necessidade disso. É o que a gente fala assim, a prevenção é evitar dores maiores. Prudência, né? É a prudência. É um princípio, né? A gente ser prudente, a gente pensar sobre isso. Né? E eu creio que muitas das pessoas, né, assim, não querem ter um olhar para isso, né? Porque causa um certo temor falar sobre o seguro, mas estamos vivendo um tempo assim, né? Igual você está falando aí, né? Estamos vindo aí de 5 anos de pandemia, né? De pós-pandemia aí, e quantas pessoas ficaram emocionalmente, né, doentes também? Sim. Quantas pessoas foram afastadas dos seus trabalhos por conta disso? Quantas pessoas aí tiveram problemas financeiros graves, né? Então, assim... Estão se recuperando. Então, a gente trazer esse assunto coloca uma luz nesse tema, né? Para que as esposas, as mulheres que estiverem aí, volto a dizer, né, estiverem nos ouvindo, né, que você traga esse tema para dentro da sua casa, para sua mesa. Tem muitas que deixam essa parte financeira com o marido, né? Ela trabalha também, ela também é geradora de renda, o marido também, e ela prefere deixar com ele porque meio que dividiu. Ele cuida da parte das finanças e eu cuido da parte das crianças para cá, com escola, né? E às vezes pode acontecer algo com esse marido que ela nem está sabendo o que é que está protegido, o que esse marido tem. Então, vale a pena essa comunhão, esse encontro, esse acordo, essa conversa, para que você saiba, né, como é que o seu marido tem guardado
financeiramente, qual é a proteção que ele tem contratado para você, para sua família, né? O que você já tem sobre o assunto, qual é o conhecimento que você tem dessa área. Se ainda vocês não têm esse tipo de proteção, vale a pena trazer esse assunto, abordar isso em casa, né? Ajustar para cada um uma proteção, porque não é só os pais, né? Ali, o adulto que sofre, né? Eu e o Daniel, nós temos 3 meninas. Então, assim, todas as nossas decisões impactam diretamente a nós 2 e principalmente as meninas, né? Então, assim, a gente tem que ser muito consciente, muito prudente, né? E manter a nossa família respaldada, né? Dentro de casa, dentro do nosso ambiente financeiro. Assim, uma reflexão também é da gente se autoconhecer e falar assim, se eu não estiver aqui hoje? Exato. Ou, se eu estiver aqui hoje e dependendo de alguém financeiramente. Assim, eu moro fora da casa dos meus pais desde meus 17 para 18, independente mesmo, assim, financeiramente. Eu não preciso deles há muitos anos. Mas hoje, se acontece alguma coisa, eu não sou casada, não tenho filho. Se acontece algo comigo, eu vou ter que voltar para casa deles. Se eu tenho uma invalidez ou coisa do tipo, já vai ser um peso para eles. Eu já tô fora de casa há quase 15 anos. Estou entregando minha idade. Já tô fora de casa há quase 15 anos. Aí, se eu volto para casa, e eu tenho certeza que meus pais vão vender, se precisar vender tudo, desfazer todo o patrimônio deles para poder me ajudar em qualquer coisa, eles vão desfazer. Só que aí tem várias questões. Eu preciso disso? Eu me autoconheço. As minhas amigas brincam que eu sou Dora Aventureira, né? Final de semana é meu aniversário, eu já tô caçando um negócio para fazer de diferente. Ano passado eu pulei de paraquedas, esse ano tô querendo pular de uma ponte. Tipo um bungee jump. Falei assim, cara, eu sei o risco que eu corro. E eu não quero deixar esse trabalho para os meus pais. Então, hoje eu tenho uma proteção de uma invalidez, por exemplo, que vai dar pelo menos um conforto para o meu tratamento. Porque eu já vou dar trabalho para eles, não tem como. Então, pelo menos eu já resguardo isso. Então, eu tenho o meu autoconhecimento, que se eu ficar afastada das minhas atividades, por qualquer razão, eu vou estar gerando custo para alguém. Então, você tem que se olhar e observar. E gera custo mesmo. Por quê? Porque é uma cuidadora, né? Então, assim, vamos pensar que uma esposa, né? Uma esposa descobriu uma enfermidade ou ela veio a faltar. E dentro de casa, a divisão era o marido trabalha e cuida das finanças e essa esposa, né, vamos falar que ela cuida só da casa, das crianças ali, da educação. E aí essa esposa, ou ela vai passar por um tratamento, descobriu algo ali, então ela já fica emocionalmente abatida, Exato. Ela já fica acamada, ela já não consegue mais exercer todas aquelas funções que a gente sabe, né? Que nós que somos aí mães e para frente, e a gente quer abraçar tudo, para entregar tudo com perfeição, com excelência. E aí esse marido, esse pai, ele fica emocionalmente também abatido, ele vai se ver numa condição de que ele não vai conseguir suprir todas as demandas, e aí vai precisar, se essa mulher é que cuidava da casa, dos filhos, vai precisar contratar uma pessoa para ajudar, e aí se os pais são dependentes, então assim, vira uma situação, um caos, né, financeiramente falando, quando a família é acometida ou de uma doença grave, ou de um acidente, ou de algo inesperado, que tirou né, ou o marido ou a esposa das suas funções ali vitais, né? A gente na minha família teve uma situação dessa e a gente viu como que envolveu os irmãos e vai envolvendo os tios. Por quê? Porque essa pessoa não tinha, infelizmente, não teve esse discernimento a tempo, né? Não entendeu que era importante e achou que ia viver muito tempo e que estava muito bem. E não foi o que aconteceu, né? Então, a gente vê uma família hoje com a perda da pessoa, da cliente querido em casa, né? E mais a falta financeira que faz. Então, assim, mexe na estrutura familiar. E aí a gente sabe que alimentação, saúde, escola, né? Se morava num apartamento ainda que não estava quitado de um certo padrão, essa esposa vai ter que mexer. Então, você imagina, essa esposa não tinha essa habilidade com os negócios, né? Era o marido que fazia. Sim. Olha como isso tudo vira uma situação, assim, quase impossível de romper e de vencer, né? E quando você sabe, né? Quando já tem essa conversa entre o marido e a esposa, tudo tá ali explicado, planejado, tem as bases financeiras sólidas, né? As apólices bem contratadas, de acordo com cada família, né? Porque não é só igual, tipo, eu e Daniel, né? Nós temos as nossas filhas. Graças a Deus, hoje, nem os pais dele, nem os meus são dependentes nossos. Mas poderia ser. Então, você já tem que entrar nessa conta, né? E, graças a Deus, também nós não temos uma criança especial. Mas se é uma família que ainda tem, que vai depender desse adulto para estar cuidando,
Então, assim, É uma atenção redobrada. é né? uma atenção que a gente tem que ter, né? E trazer esse assunto para que as famílias todas se reestruturem, se analisem, né? Como é que estão. Na realidade, assim, as pessoas primeiro têm que ter o conhecimento que existe. Que eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo aqui e falando, eu nem sabia que existia isso. Quer dizer, então, que eu posso contratar um seguro para se eu ficar doente, ou então eu posso contratar um seguro se eu não puder trabalhar, ou se eu me acidentar. Sim, você pode ter seguro que vai te dar um lastro financeiro nesse tipo de situação. Então, o seguro, ele vem para ser realmente uma forma de blindar financeiramente a sua família, o seu patrimônio, o seu planejamento financeiro e te dar a tranquilidade para você poder viver de uma forma que, se acontecer algo, você não está descoberto. Né? O seguro é igual o plano de saúde. A gente tem e espera não precisar usar. Mas, se for necessário, é melhor você ter. Com certeza. Porque quando você já está numa situação mais delicada e ainda tem a questão financeira, tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado. E tem pessoas às vezes que falam assim, mas eu não preciso porque eu tenho vários imóveis. Tal. Mas numa situação, como que você liquida, né? Isso, Como é que você traz essa... Tem situações que não podem esperar, né? A gente fala, então, que a gente sabe que as decisões rápidas fazem diferença. E é normal, assim, tem clientes que têm um patrimônio muito grande, realmente imobilizado, ou participação em ações. E isso traz uma sensação de que a pessoa tem liquidez para resolver qualquer problema a qualquer momento. Mas tem situações que realmente, até vender um imóvel ou desfazer uma sociedade, ou demora, ou a pessoa vai ter que fazer por um valor muito abaixo do que ela deveria. A liquidez, ela é demorada. E assim, a gente tem que entender que a vida é um ciclo, né? A gente está hoje ativo, funcional, trabalhando, conseguindo entregar o nosso melhor para quê? Para constituir patrimônio, constituir riqueza, para daqui a um tempo, quando a gente não estiver aguentando mais o ritmo, a gente poder diminuir o ritmo e manter o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida. E aí a gente tem duas opções no meio desse caminho. A gente constitui uma reserva de emergência, que é diferente da reserva que a gente está adquirindo para a gente ter uma qualidade no futuro, ou a gente terceiriza. Isso. Terceirizar é muito mais barato, gente. É isso. Terceirizar é muito mais barato, porque se você não terceirizar, você vai ter que tirar dentro do seu patrimônio. E você vai ver seu patrimônio derretendo ali. Dependendo da situação, gente, não dura um ano. Exato. E aí a gente tem outras situações sem ser saúde, a gente está batendo na tecla da saúde, mas tem a questão da sucessão patrimonial. Isso aí, Sim. eu aposto que vocês veem com muito mais frequência. Sim. Famílias inteiras brigando porque não consegue desfazer da herança, porque Tá é um tudo absurdo. travado, é muito caro. Aqui É um a gente absurdo. tem um imposto de transferência, que é Muito muito caro. alto. A gente tem os custos de advogado, que também são altos. E se a gente está falando de um patrimônio que está imobilizado, a gente tem os custos de cartório, né, para transferir. Então, tudo isso gera custos e é muito alto se você pegar o valor do patrimônio. E quanto maior o patrimônio, maior o custo, que é proporcional. Então, quando a gente vai falar de uma gestão de risco, a gente está, lógico, até por ser o mês da mulher, a gente está focando aqui nas proteções para a mulher, em vida. Mas quando a gente vai desenhar a apólice, a gente considera todos esses pontos, né? Então, em situações de acidente ou doença, como a gente consegue resguardar essa pessoa, e na sucessão, né? No caso da falta dessa pessoa, como que eu consigo garantir que os projetos e sonhos da família vão se cumprir, a educação dos filhos não vão ser afetada, e mais, tudo que eu construí que está no meu nome vai ser passado de uma forma tranquila para os meus herdeiros. Essa preocupação, se todas as famílias tivessem, a gente certamente estaria morando num país muito mais próspero, porque quando uma pessoa vem a faltar, além da renda dela se extinguir, deixar de existir essa renda, o patrimônio dela muitas vezes fica ali também, parado. Tenho certeza que, se vocês rodarem aí pela cidade, vocês vão ver imóveis abandonados, Exato. que estão sendo depreciados, e certamente eles estão nessa situação que a família está em litígio, está brigando, ninguém quer assumir ali os custos para poder fazer, ou não tem condição. Não tem condição, muitas vezes né? não tem condição mesmo. Então, e às vezes uma decisão que tivesse sido tomada um pouco antes, que a pessoa pode decidir sim, depois eu vou até bater aqui uns mitos e verdades, mas às vezes é muito mais barato do que a pessoa imagina, muito mais barato do que a pessoa imagina. É uma forma, quando a gente fala assim, de alavancagem patrimonial, porque quando você tem uma apólice emitida no seu nome, aquele capital, enquanto a apólice está vigente, é da sua família. É da sua família. Se você não aconteceu nada com você, se não ficou doente, não se acidentou, graças a Deus. Mas na parte da sucessão, uma hora ou outra, o que está no seu nome, a sua família vai passar por esse processo. Então, eu falo o seguinte, enquanto a pessoa tem uma apólice que tem uma cobertura para fins de sucessão, é como se você estivesse deixando um cheque assinado na mão da sua família. Para o dia que você não estiver aqui, ela ir lá na seguradora e sacar esse cheque.
E quando você faz conta, e eu falo com todos os clientes, vamos sentar e fazer conta, você vai ver que é infinitamente mais barato você contar com esse tipo de proteção, terceirizar, pagar, parcelar, do que de uma hora ou outra a família precisar e não saber como resolver e ter que levantar esse recurso rápido à vista, tendo prejuízo. Então, é uma questão mesmo de consciência. E é o que eu falo com todo mundo, é sentar, tem dúvida, não se acanhe, procure a gente, procure ali um especialista, não deixe de ficar sem esse tipo de proteção. E falem sobre seguro. Falem, exatamente. Eu falo até pra gente mesmo, tá? Até eu, trabalhando nisso há tantos anos, às vezes eu não me atentei em reforçar alguns pontos com pessoas próximas a mim. Estou com um amigo agora, de 33 anos, que fez uma troca de válvula do coração. Ele até tentou contratar o seguro há um tempo atrás, só que ele já estava começando a investigar. Foi recusado. Você falou uma coisa importantíssima, Exatamente, porque eu ia trazer isso agora. Exato, porque isso é muito comum lá no escritório. A pessoa decide fazer na hora errada. Exatamente. E qual é a hora errada? Fala aí. Qual é a hora errada é quando já aconteceu alguma coisa. Porque a pessoa só se preocupa quando vê algo errado acontecendo. Algumas pessoas veem a família. Hoje, a gente volta a bater na tecla do câncer, porque é uma coisa que tá aí, né? Infelizmente, eu acho que a gente não vai sair ileso dessa em algum momento da nossa vida. E graças a Deus que a medicina avançou. Hoje a gente tem muito mais diagnósticos e menos mortes. Isso. Mas antigamente não era essa a realidade. Era muito mais gente morrendo, porque não tinha tratamento suficiente ou coisa do tipo. Então, às vezes as pessoas se atentam a isso, que tem um caso na família e procura quando já tem um diagnóstico. E aí a gente volta no assunto do carro de novo. Não se faz seguro de carro batido. Exato. Não se faz seguro da pessoa que já tem uma pré-existência. E aí, voltando no assunto desse meu amigo, que teve que trocar a válvula no coração, a gente chegou a conversar, ele já tinha tido o diagnóstico, achou que o tratamento ia perdurar sem precisar trocar. De um mês para o outro, ele precisou fazer cirurgia. Ele teve alta hoje. Hoje, não estou nem exagerando, teve alta hoje. Eu até liguei para a Isa, minha amiga, e falei assim, Isa, já teve alta? Estou em casa? Estou em casa, correu tudo bem. Graças a Deus, é uma família que tem recursos, então vai conseguir se virar bem ali. Ele até é empresário, mas a família consegue levar os negócios. Mas se não fosse? Sim. E se tivesse que afastar de tudo? Sim. E se fosse de emergência? E se dependesse de um SUS, por exemplo? Sim. Porque tem gente que não consegue pagar um plano de saúde, porque acaba sendo maior, mas consegue pagar uma cobertura de 50, 100 reais. Sim, e até para família que tem muito recurso, às vezes as pessoas não têm ideia do custo de um seguro. Não, eu digo até assim, não precisa. Porque hoje, se a pessoa for pesquisar o custo de uma diária de UTI... É absurdo. Assim, a pessoa pode ter o recurso que for, que dependendo da situação e do tempo que a pessoa fique nisso, vai consumir grande parte desse recurso. Porque... E com essa minha amiga, eu não cheguei a conversar direito ainda para entender como que foi a cirurgia, mas eu já tive uma outra pessoa no passado que fez a troca da válvula, e a troca que o plano de saúde oferecia era muito ruim. A pessoa teve que desembolsar 50 mil reais para colocar uma de animal, alguma coisa assim, sabe? E aí a gente volta. Se você tem, hoje, dentro do DG novo que a gente saiu, tem a troca de válvula. É menos uma preocupação. É menos uma preocupação. Exato. E é um menino, gente, 33 anos. Sim, muito novo. Muito jovem. E câncer está no mesmo caso, gente. Quantas pessoas de 20 e poucos anos que a gente vê sendo diagnosticado com câncer? Que as pessoas ainda olham o seguro como um custo. E, na realidade, é proteção. Se a pessoa tiver a percepção que fala assim, cara, eu preciso de proteção. Quanto que vale a proteção da sua família, dos seus filhos, dos seus sonhos? Eu sempre falo assim, reflete, porque é como você falou, no Brasil a gente faz seguro de lata e de tijolo. Exato. Mas a gente não faz o seguro da nossa vida. Não faz sentido. Se for para pensar mesmo e refletir, não faz muito sentido. Porque a gente acredita que nunca vai acontecer nada com a gente. Tem isso, né? O brasileiro acha que nada acontece. E a questão é o que a gente falou lá no início. O que está na minha mão e eu consigo decidir, eu vou resolver. Eu não vou ficar esperando ver para acontecer. Porque depois que aconteceu, você não consegue contratar seguro, você pode ficar numa situação muito delicada. E aí a situação fica mais complicada do que poderia ou deveria. Né? Esse também é um tema, sabia? Que a gente que trabalha com ele, a gente falar mais sobre ele. É o que eu falei. Eu poderia ter falado mais. É a gente falar mais sobre ele, a gente esclarecer mais, trazer mais informações. Como a gente está fazendo agora. Como a gente está fazendo agora, exato. Sabe por quê? Porque isso abre a mente de muitas pessoas, sabe? Quem vai estar nos ouvindo aí vai ter um discernimento de que, cara, eu não tinha parado para pensar nisso, eu não tinha, cara, ainda não parei, já está em março. Realmente, o ano passado aconteceu, né? Vai ter um exemplo aí de um conhecido, de um amigo da família, como eu tive, né? E que bom que isso vai despertar, né? A gente está aqui para trazer um despertar mesmo, para que as pessoas possam parar, pensar, refletir, né? Uma proteção de renda
quando a gente fala familiar, é porque a gente está tratando de um grupo de pessoas que já são, né? Tem uma família, casados com filhos. Mas a proteção de renda, a proteção são para todos os que geram a renda, né? Para todos os que trabalham. Como a Day aqui, né? Que mora sozinha, ela que cuida dela mesma e paga as contas dela. Que bênção, porque no momento em que aconteceu uma situação, Deus me livre e guarde, mas se vier acontecer ela voltar lá para Minas, na casa dos pais dela, né? Ela não volta como um peso financeiro. Ela não volta, porque, gente, é um peso financeiro sim, sabe? É um peso financeiro sim, porque se o seu orçamento já está apertado e você recebe uma notícia de que um parente seu está precisando de uma ajuda, como que faz? Né? Como é que você vai desfazer? Pensa bem, como é que você, que já está com a sua família toda ajustada ali, não está sobrando, recebe uma notícia que alguém da sua família está assim, entre a vida e a morte, precisa de X reais. E aí, você vai dispor? Né? Você vai vender algo seu para poder ajudar e tal. Então, assim, quando ainda tem, né, para vender, quando né? ainda Tem, tem, mas assim, é um assunto que a gente precisa estar trazer, abordando, tratar com naturalidade. As pessoas entenderem que é importante. É todo mundo aí que vai ter esse discernimento e vai ligar para o seu corretor hoje ou amanhã e vai falar, olha, eu assisti, eu quero... Não é. Mas cabe a nós, né, nós que estamos aqui, trazer isso, assim, isso é um propósito de vida mesmo nosso. Né, que trabalha com essa área de falar sobre esse assunto, né? E eu acho que é isso. O que o Daniel falou ali agora sobre... não só sobre a gente falar em qualquer ocasião, porque muita gente ainda vai ter essa restrição de querer ouvir sobre, mas eu trago esse assunto com muita naturalidade em mesa de bar, assim, sabe? Outro dia mesmo estava com 2 amigas, uma é médica, inclusive, e ela falou assim, Day, já tive uma apólice, mas para mim aquela apólice não estava fazendo sentido. Aí eu fui entender a apólice, que era e tal. Eu falei assim, realmente, para você hoje não faz sentido. E até porque tinha uma cobertura muito grande de morte, que ela não precisava ir daquilo aqui agora e estava agravando o valor do risco dela ali, estava deixando fora do orçamento dela. E a gente conversando, eu falei assim, cara, calma, vou sentar, vou levantar aqui seus dados, suas necessidades, e a gente vai formular ali. E aí, dentro do que ela precisava, dentro do que ela poderia pagar, ela já ficou resguardada. É isso. Então, trazer esse assunto com mais naturalidade, mais leveza... E a pessoa saber disso, que a vida é um processo, são etapas. Exemplo, vamos pegar o exemplo do médico, que é um exemplo que eu gosto de usar bastante. Acabei de formar. Solteiro, novo, preciso de seguro não, né? Precisa. É o que mais precisa. Porque você está no início da sua jornada. Você, no seu planejamento financeiro, você está ali perto da linha de largada. Então, você ainda vai construir seu patrimônio, você ainda vai realizar seus projetos. E, nesse momento, você precisa proteger o quê? A sua renda. Exato. Você talvez não precise de um seguro de vida mesmo, né? No caso da sua morte. Mas um seguro para acidente, para doença, faz todo sentido. Porque imagina, você está trabalhando, você está acumulando patrimônio, se acontece um acidente, uma doença que você fique sem trabalhar durante um tempo, até de forma definitiva, como é que fica essa situação? Então, daqui a pouco casou, tem filho, já é outra situação. É por isso que é importante você ter alguém perto para acompanhar essa jornada mesmo da vida. Esse planejamento financeiro, porque ele tem que ser revisitado de tempos em tempos. Sim, exato. O que eu contratei hoje, daqui a 5, 10 anos, pode não fazer sentido, como aconteceu com seu amigo, ou talvez foi contratado de forma equivocada, mas é importante você estar com alguém, primeiro, de confiança e que tenha conhecimento de volta no assunto, do mercado. De fazer isso com um profissional que entenda. Exato, que porque de fato você vai estar contratando ali o que você precisa. Exato. Então, é isso mesmo, assim, é um assunto que eu também, assim como a Manuele falou, eu sinto que é até um dever de responsabilidade social. Eu que trabalho com planejamento financeiro, falo muito lá no escritório com os outros sócios, com os assessores, eu falo, não deixe de tocar no assunto de gestão de riscos, porque um planejamento financeiro completo, ele parte disso. O corretor, o especialista que ele trabalha só pelo dinheiro nessa profissão, ele não é feliz. Exato. Ele não é feliz. Porque eu falo que é muito bom você vender, você ganhar o comissionamento, é maravilhoso. Mas não tem nada mais... nem é satisfatório, né? Mas que você se sente mais gratificante do que pagar um sinistro. É porque você sabe que você fez seu trabalho bem feito. Isso. Você sabe que seu trabalho foi feito com qualidade. Aquela reunião mesmo, ele não querendo, valeu a pena, porque eu sei que a família dele agora não vai ficar desamparada. Exatamente. Eu sempre falei isso com corretores, que assim, eu trabalhei numa outra companhia que a gente fazia formação de novos corretores e eu falo, olha, vocês só viram corretores de verdade depois no dia que vocês pagarem o primeiro sinistro. O dia que vocês pagarem o primeiro sinistro, vocês entendem
a preciosidade que é a profissão de vocês. Porque no momento mais delicado da pessoa ou da família, Exato. você tá ali como um suporte, Exato. né? Um suporte financeiro, e aí e faz toda... A gente sabe, a gente que é da Faz, área, a gente que acompanha, faz toda a diferença. Faz toda a A diferença. Asus até tem uma plataforma que foi criada por ela mesma que chama Memory, que é uma plataforma onde o cliente acessa e envia uma carta ou para ele receber daqui a um tempo, ou para algum ente familiar receber, para ele comunicar que tem um seguro, enfim, ou para deixar uma mensagem de carinho, porque a gente fala que toda apólice de seguro é uma carta de amor, que a gente deixa para alguém. Sim. Ou, quando você não deixa para alguém, é um alto amor que você tem, é um autocuidado que você tem com si próprio. É onde você tem que ter uma leveza para falar assim, gente, a gente volta na responsabilidade, é a responsabilidade de ir, se der alguma coisa errada no meio do caminho, se eu não conseguir fechar aquele ciclo ali bonitinho que a gente espera que aconteça. Né? Eu, há 8 anos atrás, eu caí, quebrei a clavícula. Fiquei dependendo da INSS, não tinha noção ainda de ter reserva, essas coisas. Então, quando a gente vai entendendo, a gente vai amadurecendo, a gente leva o assunto com mais leveza. Hoje eu falo de seguro em qualquer lugar que eu sentar para conversar, eu falo, sem problema algum. Hoje eu falo até com mais ênfase, porque agora a minha galera está envelhecendo. Então, a gente está vendo, né, mais casos. Fica mais nítido, né? A gente está vendo casos, né, de fato acontecendo, igual esse marido da minha amiga. Já tive pessoas próximas, jovens, que teve câncer. Jovem mesmo, de 31 anos. Então, assim, você vai amadurecendo e vai entendendo o papel social. É isso. Outro dia eu até postei no meu Instagram, tinha muito tempo que eu não falava mesmo sobre seguro, e aí eu falei assim, cara, me tocou no coração. Eu falei assim, vou postar para as pessoas do meu ciclo social saberem de fato, porque todo mundo vê que eu trabalho com seguro, tal, as pessoas me abordam muito para perguntar sobre seguro de carro. Eu falei assim, gente, não trabalho com seguro de carro, hoje eu trabalho, há quase 8 anos eu trabalho só com especialista em vida, cuidando com seguradoras de especialistas em vida, então, assim, não trabalho mais com esse tipo de proteção. Percebi que eu estava falando pouco, eu falei, não, vou voltar a falar mais. Porque se acontecer alguma coisa com alguém próximo a mim, eu posso ter a tranquilidade que fala assim, a minha parte eu fiz. De sentar, conversar e falar sobre e às vezes dá um sentimento ruim de falar assim, poxa vida, por que não Podia ter contratou? feito. Não, e eu podia ter falado mais. Por que não fez? Porque a realidade era outra, né? O que a gente vê da esposa, dos filhos ali, era outra, né? E aí vem com aquele sentimento no coração, fala, preciso fazer mais, eu preciso falar mais. Né? A gente quer que chegue para mais pessoas, a gente né? Quer que chegue então, mais um bate-papo pessoas, desse é a ideia que, né? que seja propagado e que mais pessoas tenham conhecimento. Assim, por que você não contrataria? Né? Você não quer a proteção da sua família? Você não gostaria que os seus filhos mantivessem na mesma escola até, né, se formarem, até fazerem uma faculdade? Sim, gostaria, mas por que não contrata? E existe um senso de urgência, né? Que eu falo assim, é que eu tô conversando com o cliente, ele fala assim, mas é como você falou, mas eu tô novo, tô saudável. Eu falei, cara, essa é a hora então. Porque, eu sempre falo, o melhor dia para fechar o seguro foi ontem. Uma apólice dessa que a gente tá falando, essas coberturas, não é o dinheiro que contrata. É a saúde. Exato. A pessoa pode ser milionária. Se ela tiver com condição de saúde complicada, ela não vai conseguir contratar o seguro. Então, esse senso de urgência que eu falo, você não tem ainda, você está desprotegido, você, sua esposa, então contrata é para hoje. Por que correr o risco de precisar e não ter, sendo que a gente sabe que muitas das vezes não é isso que vai impactar o seu orçamento, porque a gente sabe o preço final de uma apólice. Sim. E é totalmente... hoje está muito democratizado, a gente sabe que tem coberturas. E se não for o ideal, que quando a gente conversar, pelo menos a gente focar no que é mais importante. O que é mais importante nesse momento para você? É um afastamento? É doenças graves? É a parte de sucessão? Seu receio é, se acontecer alguma coisa com você, seus filhos estão com a educação garantida? Porque realmente cada um tem uma preocupação diferente e a gente sente isso conversando. Agora, ficar sem não deveria ser uma opção. Não deveria. Não deveria ser uma opção. E assim, fora do Brasil, isso é muito mais natural, né? As pessoas já nascem com essa cultura. País de primeiro mundo. Aqui é um trabalho que a gente tá levando de pouquinho em pouquinho. É tijolinho, tijolinho. Fluindo. A gente tá construindo um muro, mas é tijolinho, tijolinho, né? Mas tá melhor que há 5 anos atrás. Sim, e vai continuar melhorando, porque o mercado hoje a está comunicação evoluindo. também tá muito mais ampla. O brasileiro está buscando mais informação sobre mercado financeiro. Exato. E porque essa parte de seguros, de apólice, ela anda em paralelo com os investimentos, né? É como eu falei, é como se fosse um guarda-chuva dos seus investimentos. Você está protegendo o que você está construindo. Porque você não ter uma proteção é arriscar demais. Eu usava muito em consultoria um gráficozinho explicando, né? Quando você está aqui montando a sua reserva, captando ali seus recursos, isso aqui está aqui, ó. A linha está acompanhando aqui, que enquanto você estiver captando, enquanto a linha dos recursos estiver crescendo, essa daqui está cobrindo.
Quando os seus recursos já forem suficientes, você já pode até pensar em, de repente, reduzir sua apólice. Por isso que a gente fala da importância de estar sempre revisitando. Eu falo que tem 3 pilares principais quando a gente vai pensar. Aí, vamos que alguém está ouvindo a gente e fala assim, eu não sei nem por onde começar, o que eu preciso, como é que eu tô. Eu falo o seguinte, vamos pensar em 3 pilares principais, que é lógico que a gente pode ir desdobrando isso caso a caso. Primeiro, custos mensais. Qual é o seu padrão de vida hoje? Quanto que você paga ali das suas despesas fixas? Em torno de quanto? Pensa nesse número. A partir daí, a gente vai projetar 3, 5, 6 anos do seu custo mensal, porque a gente sabe que quando acontecer alguma situação, esse é o período que a família tem para poder se reorganizar. Então, se você tiver 3, 5 anos sem precisar mexer em nada do padrão de vida, já é um bom caminho, já é um bom passo. Segundo, tem filhos, educação dos filhos. A gente sabe, eu tenho 3 meninas, a parte de educação é pesada mesmo. Se você quer dar uma educação de qualidade, aqui no Brasil é muito caro. Então, se acontecer alguma coisa, é seu filho que vai ser penalizado? Ele que não vai poder acessar uma decisão sua, uma falta de decisão sua. Você vai penalizar o seu filho, a sua filha? É isso mesmo? Assim, e é importante a pessoa ter maturidade para escutar isso. Exato. Porque tem muitas pessoas que não conseguem escutar isso com maturidade. Que vai tirar da escola, vai cortar o plano de saúde. Porque enquanto eles são dependentes seu, as suas decisões que vão refletir na vida deles e no futuro deles e no que eles poderiam ser. Então, assim, eu acho que não vale a pena uma família que tem filhos em idade escolar não contar com esse tipo de proteção. É arriscar demais, vale a pena esse risco? Então, o segundo ponto, a questão da educação, a gente faz uma projeção, qual é a idade das crianças, se é 1, se é 2, se é 3, até 24 anos, que é uma idade média de formação, a gente coloca um valor médio ali e projeta essa cobertura específica para isso. E, por fim, a parte de sucessão. O que você tem ali, você, sua esposa, em termos de patrimônio, imóvel, automóvel, participação em sociedade, como que a gente faz essa transição no caso da falta em algum momento? Em algum momento vai ter que ter a sucessão. Ninguém foge disso. Então, é um assunto que se dá para resolver antes, por que deixar para eles? Exato. Por que deixar para a família? Então, assim... Todo mundo sofreria menos. Exatamente. Então, é como você falou, é uma prova de amor mesmo, de cuidado com a família. Então, eu sou o provedor da minha casa, eu sou o protetor, eu quero resolver isso. Eu quero dormir tranquilo. Eu quero estar aqui para viver muitos anos com as minhas filhas. Eu quero ver elas casando, quero ser avô, quero tudo. Mas se acontecer alguma coisa por vontade de Deus antes, eu vou tranquilo. Porque aí eu sei que também, Manoela, e ela... A pessoa, o sentimento não tem como restituir. Mas parte emocional. Agora a parte financeira, da educação, dos projetos e mesmo o meu legado. É para proteger o meu legado, que eu construí até então, vai ficar com elas. E uma parte financeira desestabilizada, desestabiliza mais ainda seu emocional. Desestabiliza tudo. Então, assim, o problema que é grande, ele se torna ainda maior. Então, Exato. E é uma das poucas coisas que a gente tem de gestão do risco. Exato. É que uma hora a gente vai faltar. Exato. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, daqui 10. Exato. A gente sabe disso. Na então, parte, a gente consegue gerir esse risco. Na parte de sucessão, eu sempre falo, é o único seguro que você vai contratar para sucessão patrimonial, é o único seguro que você vai contratar sabendo que você vai receber indenização. Você não, sua família vai receber indenização. É o único. E você pode fazer isso, né, de uma forma muito planejada, com um custo muito menor do que deixar isso para sua família e para trazer muito mais tranquilidade do que deixar a família segurar essa bomba aí sem estar esperando. Então, a gente já está caminhando aqui para o final desse bate-papo. É muito bom, é sempre bom falar, né, trazer à tona isso. Aí eu queria que vocês aí deixassem um recado final para quem está ouvindo a gente, para esse primeiro episódio. Eu quero agradecer de novo, né? Muito legal, porque depois que eu observei que foi o primeiro, né? Isso, eu participando do primeiro, me senti honrada de trazer aqui, de vir representando a ASUS. Muito legal esse bate-papo. Eu acho que quanto mais isso acontecer, mais a gente vai conseguir trazer essa consciência do seguro para as pessoas. A gente tem feito esse trabalho aí diariamente, mas aqui a gente consegue massificar, né? Levar a informação a mais pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Feliz Dia das Mulheres para nós. Parabéns para vocês. E até uma próxima, né? Vamos marcar outros bate-papos. Isso aí, se Deus quiser. Que seja o primeiro de muitos. Né? E eu quero deixar assim, né? Essa ideia, né? Esse convite, né? Para que as mulheres tragam esse assunto, né? Venham compartilhar com seus maridos, né, tragam esse alerta, né? Isso é uma oportunidade que a gente está tendo de trazer, né, colocar uma luz sobre esse assunto. Vale a pena dar uma paradinha à noite, antes de dormir,
né? E perguntar, e aí, marido, tá tudo certo? A gente tem alguma pólice? Se aconteceu alguma coisa comigo, você fez algum para mim que eu nem tô sabendo, né? Você tem algum? Como é que tá aqui em casa, né? E eu sou profissional liberal, se fosse o caso, né? E se acontecer comigo, se eu me acidentar, como é que a gente faz? Trazer esse assunto para que fique uma conversa de uma forma leve, né? Eu tenho certeza aí que ao procurar um profissional, um especialista em proteção de renda familiar, vocês vão descobrir que não é um bicho de 7 cabeças e o quão importante é, não só para você que vai ter essa apólice contratada no seu nome, mas um bem-estar da sua família. E um detalhe importante, procure um especialista que entenda de fato do assunto para poder fazer a contratação certa. Com certeza. É isso. Então, estamos aí chegando ao final desse primeiro episódio, reforçando aqui o que as meninas já falaram. Se você não tem hoje esse tipo de proteção, sua família não tem essa proteção, ou se você tem dúvidas se o que você tem está adequado ao que você precisa, nós na Forto temos uma equipe especializada para te ajudar. Pode procurar a gente pelo Instagram, pela internet www.forto.com.br, que nós teremos toda a satisfação de sentar com vocês, fazer um estudo personalizado, apresentar algumas soluções para vocês avaliarem o que faz ou não sentido para vocês. E também pedir aqui, se você gostou desse conteúdo, lembrou de alguém, de alguma família, que fala, cara, isso é importante para fulano, para ciclano, eles têm que pensar, tem criança pequena, passa esse link, passa esse vídeo, que eu tenho certeza que quanto mais pessoas entenderem e perceberem o valor que tem da gestão de risco dentro de um planejamento financeiro, eu tenho certeza que mais famílias protegidas, todo mundo sai ganhando. Então, obrigado e até a próxima. Um abraço. Beleza. Tchauzinho.